quinta-feira é dia de participação do jornalista Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes. Nós sempre escolhemos aqui um assunto para o comentário do Zaidan, para suas informações, para ele trazer mais detalhes. Nesta semana, nós tivemos a divulgação de que mais de 7.000 cristãos foram mortos na Nigéria. Há muita notícia disseminada no mundo hoje a respeito de conflitos que envolvem a religião. O principal deles, a situação terrível de Gaza. Mas há outros conflitos tão importantes quanto que não têm a mesma e a devida atenção da imprensa. Por isso, nós selecionamos aqui para o Zaidan hoje esse assunto para ele trazer informações. Eu estava lendo na internet, Zaidan, outro dia, por isso que decidi sugerir esse assunto aqui para você. É o relato de um jornalista que teve acesso às informações de um pequeno povoado humilde lá da Nigéria, onde uma comunidade cristã se reunia no domingo e o sino toca, estava prestes a começar. Como acontece no mundo todo, né? Principalmente aos domingos. E no momento em que aquela comunidade se deslocava até o interior da igreja para acompanhar a celebração, nós tivemos a chegada de motos do grupo Boko Haram com assassinos ali armados até os dentes, e aí o relato realmente é muito cruel, né? Mulheres violentadas, homens degolados, crianças queimadas vivas. Então, um cenário que precisa ser mais discutido, e eu queria que você trouxesse para nós aqui algumas informações a respeito do que está acontecendo com os cristãos na Nigéria. Zaidan, bom dia. Bom dia, Pedro, Cláudio, saudação para a Sônia, lá em Paris. Esse número impressionante, 7.000 mortos, só este ano. Há uma contabilidade, os números são sempre arredondados, né? E geralmente subestimados, porque de 2009 para cá, 125.000 pessoas morreram simplesmente pelo fato de serem cristãs. A Nigéria não é um país pequeno, quase 1 milhão de quilômetros quadrados, 900 e tantos mil quilômetros quadrados. E uma população maior do que a do Brasil. O último censo, já faz tempo, em 2023, estimava-se 236 milhões. Ou seja, uma população de cerca de 240 milhões de pessoas. Nós estamos falando de 7.000 mortos em números arredondados em 25 e em 125 mil mortos desde 2009, que é a contagem mais crível. Claro que o cristão não deve se desesperar com essas ações, até porque Jesus Cristo disse: bem-aventurados sois quando houver perseguição por causa do meu nome, né? Quando fostes perseguidos por causa do meu nome. E há uma passagem no Evangelho de Lucas em que ele diz: quando vocês enxergarem essas coisas acontecendo, vocês devem exultar, porque a redenção se aproxima. Ou seja, é um sinal dos tempos. É preocupante também o que acontece com os cristãos no Ocidente. Nós também temos tido ataques a locais de reunião, protestantes e católicos, nos Estados Unidos. Um país que teve na sua colonização uma forte presença calvinista. Como disse o Max Weber, o grande sociólogo alemão, isso desapareceu. A decadência moral dos Estados Unidos acontece, ou começa a acontecer, quando há o rompimento com essa base calvinista. E hoje há ataques frequentes. E na Europa, a pregação cristã, ela tornou-se algo visto como marginal, né? É bom lembrar que Genebra já foi governada por Calvino, né? Hoje a palavra cristã em Genebra é visto com estranheza. Então há uma degradação dessa relação também no Ocidente. Só que aí você tem ataques pontuais, mas há uma degradação, inclusive, no ensino, né? Professores que professam o cristianismo são perseguidos. Nós vimos em Londres, pertinho da Sônia, uma mulher sendo presa, sendo detida, porque ela estava orando em silêncio. Ela estava orando ali silenciosamente, só que ela estava diante de uma clínica que
faz abortos. E ela estava orando ali. Ela foi detida pela polícia. E o mais grave, tudo isso, repito, não apenas a Bíblia diz que vai acontecer, como diz o Senhor Jesus, diz, exultai, né? Vossa redenção se aproxima. O grande problema hoje do cristianismo está dentro do cristianismo, né? Que é o cristianismo sem Cristo, não é verdade? Então você tem pregadores que se ocupam de N coisas, menos de Cristo, que falam de N assuntos, menos de Cristo, que inclusive desenvolvem relações supersticiosas, né? Esse objeto aqui vai fazer isso ou aquilo. Isso é absolutamente incompatível com Cristo. Mas essa é uma outra questão. O fato é, Pedro, que as ações do governo da Nigéria não prometem a solução do problema. Não prometem. Porque ele trata como algo quase banal, né? E repito, a perseguição a cristãos não se dá só na Nigéria, não se dá só na África, não se dá só na África e na Ásia. Por outros caminhos, ela acontece hoje também no Ocidente. Só que no caso da Nigéria, há uma urgência, uma emergência, porque são massacres. Inclusive clérigos sequestrados. Há centenas de clérigos sequestrados. E há pessoas que são sequestradas, e no caso das mulheres, muitas vezes são tornadas escravas. E crianças que são mortas, ou então são recrutadas para ações militares. Algo que é muito comum também, o recrutamento de crianças para ações militares. O governo nigeriano tem força para enfrentar isso? Tem. Só que ele demonstra uma inapetência absurda, uma escandalosa inapetência para lidar com o assunto.